Olá, seja bem-vindo ao Gaia News Entrevista. Hoje, 22 de setembro, equinócio de primavera, o assunto é meditação. Nós vamos hoje receber aqui no Gaia News Entrevista a Roberta Kray, que é psicoterapeuta, ela também é terapeuta prânica, instrutora de meditação, né, Roberta? Palestrante, mestre Reiki, trabalha com diversas outras terapias também. E muito importante a gente lembrar que ela tem também um programa na Rádio Alfa Ômega, todos os dias, às 22h22, né? Um horário que tem meditações guiadas, técnicas e práticas, muito legal. Seja muito bem-vinda, Roberta, obrigada pela sua presença. Gratidão, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando sobre esse assunto maravilhoso, né? É um prazer. Nossa, o prazer é todo nosso em recebê-la. Roberta, para a gente começar a conversa, né, queria te falar, então, a gente está vivenciando agora o solstício, né, desse dia 22 de setembro, né, o equinócio, né, da primavera. As pessoas, a gente estava conversando aqui antes um pouquinho, né? As pessoas esperam muito, né, desse dia, que haja alguma transformação. Como que a gente pode vivenciar, né, esse dia? O que esperar desse equinócio? Como se trabalhar nesse dia diante, né, dessa logística, digamos assim, da técnica da meditação? O que a gente deve se trabalhar nesse momento? Isso, o que acontece? Esse momento, essa transição de tempo do solstício de primavera é uma renovação, né? Tanto que se a gente for olhar pela natureza, é onde as folhas, o outono se foi, as folhas caem para renovação, para vir os frutos, né? As flores e os frutos. Então, dentro de nós mesmos, a gente pode aproveitar esse momento não dependendo dessa energia para fazer essa transformação, e sim aproveitando esse momento para ter uma visão mais interior de si mesmo. Aproveitar para desapegar de tudo que é velho, de tudo que já passou, de tudo que está pesando, e justamente ter a visão de olhar para dentro e iniciar o novo, começar o novo, certo? Porque é algo que muitas pessoas buscam evoluir espiritualmente, evoluir internamente, mas buscam que essa cura está fora de cada um. Está dependendo de uma energia, ou de um solstício, ou de uma meditação coletiva, e bem pelo contrário, toda essa transformação depende única e exclusivamente de cada um de nós na parte individual. Isso é muito forte, assim, realmente é o individual, a tua essência, a tua conexão que vai desenhar essa transformação. É o trabalho interno, realmente, né? E, Roberta, nesse processo, a meditação é um grande auxílio, né? Uma ferramenta muito importante. Mas para quem está começando, né? A gente sabe que o nosso público compõe-se de pessoas despertas e também pessoas que estão nesse processo despertando, buscando, né, esse caminho. Como é que a gente pode iniciar, né, na meditação? Muitas pessoas ficam com medo quando você fala isso, porque houve um tempo, né, em que se falava para meditar, tu tem que ficar coluna ereta, né, a posição, a flor de lótus, e as pessoas já ficam meio assim, né, nervosas, digamos assim, de saber que tem que meditar. Como é que a gente pode desmistificar isso, né? Como é que se começa a meditar? Sim, isso é bem interessante. Inclusive, eu tenho um curso de meditação que eu dou para as pessoas justamente trazendo a facilidade e a simplicidade da meditação, porque existem muitos mitos em torno da meditação. O primeiro é que as pessoas acham que para praticar meditação a pessoa tem que ser monge, tem alguma relação religiosa, e nada disso, porque a meditação tem inúmeros benefícios comprovados cientificamente, não só para a parte espiritual, mas benefícios saúde, mente e corpo. Então, são milhares de benefícios que nós podemos integrar no nosso dia a dia com a prática da meditação. Então, isso vai tornando que a gente vê que a meditação é algo simples, mas muito poderoso. Então, mesmo para aquela pessoa que está iniciando, ou para quem já conhece um pouco sobre meditação, o processo ele é simples, eu digo que é simples, mágico e divertido, porque é um autoconhecimento. Até se a gente for buscar em qualquer fonte de iluminação, de evolução, não existe a evolução interior sem o silêncio. E o que traz o silêncio? A prática da meditação.
porque é aquele momento que tu vai silenciar o excesso de pensamentos que temos normalmente, que isso é comum, principalmente a gente que está aqui vivendo no dia a dia, com toda a turbulência do nosso mundo, né? Então, esse excesso de pensamentos faz com que a gente se torne com uma mente muito agitada, muito estressada, muitos pensamentos. Tu imagina, um ser humano pensa de 60 a 80 mil pensamentos por dia. É muita coisa. Então, que espaço, falando do mental, que espaço esse ser humano tem para ter uma criatividade, para pensar em algo novo, para esvaziar? Não tem. Então, nós precisamos entrar nesse campo de silêncio, que é o que a meditação proporciona, para conseguir gradualmente atingir o campo de silêncio entre um pensamento e outro. Mas e qual é o mito? As pessoas acham, eu vou sentar, para de pensar. Corta pensamento. É o maior erro, né? Porque não é assim que funciona. A gente tem que se permitir se entregar e ter paciência consigo mesma, porque isso é um processo, é um passo a passo, é devagarinho. E a meditação passa a ser um termômetro de como também essa pessoa está. Porque quanto mais pensamentos, mais estressada essa pessoa está. Só que conforme vai praticando, naturalmente esses pensamentos vão silenciando, silenciando, até que a gente entre no campo de silêncio que é na nossa consciência pura, que passa a ser um campo de infinitas possibilidades. Então, esse é o maior objetivo da meditação, porque a frase que diz assim, a muitas pessoas, né, quando a gente quer rezar, quando a gente quer falar com Deus, a gente reza, a gente ora, a gente pede, né? Mas quando a gente precisa escutar Deus, o que a gente precisa fazer? Meditar, silenciar, porque até o que acontece? Quando a gente silencia, a gente faz a nossa conexão com a nossa essência divina, o nosso eu superior, que é conectado a Deus, essa energia maior do universo, né? Então, não tem como não ir por esse caminho se não for silenciando a mente. Mas é preciso se dispor e se abrir a esse processo, né? Então, é simples, é poderoso, mas eu preciso, claro, eu entendo a dificuldade porque eu passei por isso aprendendo a meditar, eu fui buscando sozinha. Então, hoje eu fiz um curso justamente para auxiliar as pessoas nessa dificuldade, para tirar esses mitos que todos têm com relação à meditação, né? Então, é bem simples iniciar o processo, mas claro que é um passo a passo, e entender que isso é gradual, né? Existem dicas, não é nem truque nem nada, mas são dicas que a pessoa vai entender o que acontece, o que pode acontecer durante a meditação. E para que eu entenda se eu estou meditando ou não, para que eu entenda o que é esse processo meditativo, o que é eu entrar nesse campo de silêncio. Que aí, quando tu tem mais informação sobre o assunto, tu consegue te entregar mais aquela experiência. Sem cobrança, sem julgamento, sem crítica. Geralmente a pessoa se auto-sabota. Na realidade, o inconsciente de cada um começa a auto-sabotar, porque isso é algo novo. É algo que está transformando o ego daquela pessoa, né? Então, quando tu precisa fazer uma transformação, tu vai lidar com todas essas questões. Tudo aquilo que faz com que tu bloqueie muitas vezes na tua evolução emocional, espiritual, a tua conexão com a tua essência. Então, a meditação realmente é um caminho que é certeiro para essa evolução. Perfeito. E o que tu sugere assim para quem quer começar, por exemplo, senta, coloca uma meditação guiada, uma frequência ou na natureza? O que tu sugeres assim para os iniciantes? O que acontece? Uma das primeiras formas de meditação que é simples é focando na sua respiração, né? Então, com a meditação, a gente aprende a ter uma respiração mais lenta, uma respiração que não é torácica, ela é abdominal. Então, justamente essa respiração, ela já vai trazer uma leveza, uma calma, uma tranquilidade. Então, a pessoa precisa, quem acompanha as meditações na rádio, percebe que todas as meditações iniciam da mesma maneira, respirando lento e profundamente,
focando, né, inspirando, focando no ar que entra, no ar que sai, e devagarinho vai vir pensamento, vai pensamento, e a gente tenta voltar a atenção à respiração. Então, essa seria o início, seria um primeiro momento. A pessoa pode colocar uma música de fundo, pode utilizar uma meditação guiada, mas o que vai fazer essa evolução? Se eu me conectar somente com o que está guiando a meditação, muitas vezes eu não observo o que tem em mim. Então, eu posso simplesmente colocar uma música, podem observar que quem acompanha as meditações, as minhas meditações da rádio, ela tem uma introdução, mas ela tem um período que é só a música tocando, porque é naquele período que a pessoa se conecta. Perfeito. Então, ela tem uma introdução, mas tem aquele período para conexão. Depois a pessoa retorna. Então, a dica que eu dou é ficar na respiração. A posição, vamos antes da respiração, vamos voltar à postura. Essa questão dos mitos das posições, né? Sentar em posição de lótus, que é como o Buda, as imagens de Buda aparecem, os orientais estão acostumados eles já nascem, crescem um pouquinho e já entram de perninha cruzada, né? Nós ocidentais não temos essa cultura. Então, para muitas pessoas, a parte da postura é difícil. E isso já é um obstáculo. Né? Então, esse é um dos mitos que tem. Então, para quem está iniciando, o que eu sempre ensino? Sentar numa cadeira, com a coluna ereta, com os pés apoiados no chão. Se a perna é curta, coloca uma almofada embaixo para que o pé fique apoiado na almofada embaixo. A cadeira pode ser qualquer cadeira onde tu consiga ficar realmente. Para meditar, precisamos ter a coluna reta, é a única questão. Por quê? Porque com a coluna ereta, nós temos os nossos centros energéticos que iniciam do topo da cabeça e vai até a base da nossa coluna. Então, quando a gente está com o corpo alinhado, a gente permite que essa energia entre no fluxo de todos os nossos chakras, os nossos centros energéticos. Então, isso é uma forma de conexão. Quando a pessoa, depois, com muito tempo de meditação, ela vai aprender a meditar, ela vai poder estar de um banco, ela vai poder estar caminhando, ela vai poder estar em qualquer postura. Mas, no início, é necessário esse encontro, essa disciplina para fazer o processo físico confortável, para depois entrar no processo mental. Perfeito. Que é isso que eu queria o processo meditativo, é o processo mental. Isso eu queria te perguntar, assim, né? Que muitas pessoas eu já ouvi falar, né? Que a gente pode estar meditando, andando, fazendo outras atividades, né? Mas isso não é um mito, então. Realmente é possível se chegar a isso, se chegar nesse patamar, digamos, né? De estar fazendo, caminhando, fazendo outras coisas e ao mesmo tempo estar meditando. É bem possível, mas isso é bem interessante, que passa a ser um passo a passo. Se eu não tiver o processo mental do silêncio, para poder estar em qualquer lugar e conseguir me conectar à minha fonte de energia através da meditação, se eu não fizer o primeiro passo, que é eu estar quietinho, lugar em silêncio, recomendo eu colocar fones de ouvido no início, qualquer barulho, qualquer sensação, qualquer movimento, qualquer coisa externa vai tirar a tua atenção do que tu tá falando ali. Então, isso são dicas para facilitar esse processo. Então, quanto mais facilitadores tu fizer para ti, menos tu vai te sabotar, menos tu vai te parar com situações confortáveis. Por que a postura, né, precisa ser confortável? E por que eu recomendo iniciar na cadeira? Porque se o meu corpo estiver desconfortável, estiver me dando uma dor no joelho, porque eu estou de perna cruzada, ou uma dor no tornozelo, ou uma dor na minha costas, eu vou sair do mental e vou vir para o físico. Então, eu acabo não dando a importância que eu tenho que dar para o processo de silêncio. Eu fico apegada ao material ainda. Então, quando o corpo está confortável, eu consigo me entregar realmente. Que aí vem a parte espiritual. Então, por isso tem um só passo. Porque se eu tentar meditar caminhando, fazer uma meditação assim, vai ser muito mais difícil.
porque é aquela coisa de a gente conseguir trazer o nosso corpo também a essa atividade, a essa habilidade de meditação, de silêncio. Ainda mais no mundo que a gente vive, que é muito também, muito turbulento. Muitos estímulos, né, ao mesmo tempo, várias coisas, né? A gente está sendo bombardeado o tempo inteiro, né, por informações e energias diferentes, né, que a gente entra em contato. Só no fato de sair na rua, encontrar pessoas, a gente já está, né, recebendo esse fluxo, né, de energias. E, Roberta, com relação ao horário, existe algum horário mais indicado para meditação? É melhor mais no início do dia, no final do dia, de madrugada? Sim, o que é importante, né? A pessoa se dedicar naquele momento. Então, eu sempre recomendo que a pessoa pode, no início logo que ela acorda, se quiser, pode logo que acorda, de tomar o seu café, se quiser tomar seu café e depois meditar. Não existe uma regra. Claro que se meditar, comer ontem, depois meditar vai atrapalhar, mas o importante é que seja confortável, principalmente no início. Mas por que de manhã é interessante? Porque o que a meditação nos beneficia? Quando tu consegue entrar nesse campo de silêncio, tu consegue trazer, porque para o batimento cardíaco diminui, a pressão sanguínea diminui, então tu entra em onda alfa, tu começa a meditar. Então tu acalma todo o teu sistema mente-corpo. O que isso te gera? Isso quando tu está conseguindo praticar meditação. Mas o que isso gera no nosso corpo? A paz interior. É algo que a meditação, ela, fora os benefícios físicos, a gente tem muito essa questão dessa conexão. Então, a meditação te traz essa paz interior. Ela automaticamente, quem é muito agitado, faz ficar a pessoa mais tranquila, mais calma. Aí, da noite para o dia, não é da noite para o dia, porque a meditação é cumulativa. Quanto mais eu pratico, mais resultado eu tenho. Então, o que se tu pratica a meditação de manhã antes de ir, aí é que vem a dica. Tu te voltar para o interior antes de ir para o mundo externo, tu já vai para o mundo externo com outra reação, com outra habilidade para lidar com qualquer situação, para responder e-mail, para responder alguém, para ir para o trabalho, para lidar com a família. Então, a dica de meditar no início da manhã seria por isso, porque a nossa energia vai desenhar o nosso dia. Então, a gente pensa, sente, vibra, e isso no presente, isso no nosso amanhã. Então, se eu tive isso, traz tranquilidade, calma, essa serenidade que a gente vai atingindo com a meditação, a gente já tem um dia diferente. E isso é um resultado que pratica a meditação é uma das primeiras coisas que a gente percebe, um dos primeiros resultados, de não reagir de maneira viciante. Geralmente, as pessoas têm um hábito de reação que é sempre igual. Acontece tal coisa, eu reajo da forma. Então, isso aí vem essa parte de transformação, né? Então, mas a pessoa não conseguiu, saiu atrasada, não conseguiu. Ok, qualquer horário do dia que ela possa praticar, senta pratica, porque tu vai desenhar o resto do teu dia de uma outra forma. E eu dou a dica também, se a pessoa pode, eu digo, quanto mais vezes melhor, né? Mas se a pessoa pode de manhã e à noite, de manhã para desenhar o seu dia, para iniciar o seu dia em paz, e à noite para relaxar tudo aqui. Relaxar não, desculpa, que não é usar o termo relaxamento é outra coisa. Mas eu digo esvaziar um pouco a mente de tudo aquilo que aconteceu durante o dia. É como fazer uma se limpeza, tudo aquilo que passou e tu te conectasse e preparasse para o teu sono. Teu sono também vai ser outro se tu praticar a meditação à noite. Eu agradeço profundamente, viu, todo o conhecimento, né, que tu pode passar para a gente, e vou pedir para o pessoal de casa, né, se conectar, então, acompanhar o canal e as meditações na Rádio Alfa Ômega também, às 22h22. Tela para todos acompanharem e se conectarem, seguirem por lá. Eu agradeço, Amada, que a gente possa aproveitar esse tempo para renovar, para evoluir e realmente olhar para dentro e ser o novo, essa energia de amor e luz que a gente está recebendo. Amém. Muita gratidão. Namastê. Eu que agradeço.
Um grande beijo. Namastê, Tchau, muito tchau. amor a todos. Amém. Boa noite. Tchau, querida. Tchau, tchau. Nós encerramos por aqui, esperamos que todos tenham gostado, que você aproveite as dicas para começar a praticar a meditação ou aperfeiçoar ainda mais. E nós nos vemos no sábado com mais uma edição do Jornal Gaia News. Até lá!